E você já passou por uma experiência que te aproximou de Deus? Já. Como Eu já foi? passei. Na verdade, as minhas melhores experiências com Deus foram dentro do meu próprio quarto. A gente, às vezes, busca lugares para ter experiências com o Senhor, né? Eu tenho que, né, viver esse evento, é ali que eu vou encontrar o Senhor. Sendo que, na verdade, Deus está disponível em todos os momentos. E é quando você fecha a porta do seu quarto e ora ali no secreto, é quando você tem as melhores experiências com Deus. Acho que uma das melhores experiências, inclusive, foi dentro do meu quarto. E hoje, se eu tô nas redes sociais, isso até é um testemunho muito legal, porque muitas pessoas não sabem como eu comecei a gravar vídeo. E eu comecei na pandemia, era 2020. 2020. O ano, e eu já namorava o Eduardo, e o Eduardo me deu de presente, que era o mês do meu aniversário, era junho, um livro chamado Mulheres da Bíblia. E eu comecei a ler aquele livro ali, né, fazendo meu devocional no meu quarto. E a palavra que foi dita naquele livro tocou muito meu coração. Falava sobre a história de Davi. E como Davi, mesmo sendo pecador, Deus o perdoou e ele soube lidar com o perdão de Deus na vida dele. Que às vezes a gente peca e a gente tende a se afastar de Deus quando a gente peca. Quando, na verdade, a gente precisa se aproximar do Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar destes pecados. E o livro estava falando sobre isso, que Deus perdoou Davi, mesmo em meio ao pecado dele, que foi estrondoroso, digamos assim, né? Que ele teve ali, né, pegou, né, a mulher do amigo dele ali, enfim. E Talarico. Falando na linguagem de hoje, exatamente isso. E acontece que o Senhor perdoou ele. E ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E Legal. essa passagem falava sobre a gente lidar com o perdão de Deus, pra gente se sentir perdoado também quando a gente erra, pra se aproximar mesmo do Senhor. E aquilo falou muito no meu coração, porque eu tava passando por um período que eu tava meio distante, assim, afastada da fé. Porque eu não me sentia digna do perdão. E a verdade é que nenhum de nós somos dignos do perdão. O Senhor nos perdoa pela pura graça dele. E é isso que é a maior beleza do Evangelho. Que mesmo você não merecendo, ele escolheu nos amar. E aquela palavra me tocou tanto que eu pensei, poxa, eu vou ser muito egoísta se eu guardar isso só pra mim. Eu preciso compartilhar com alguém. Que legal. E na época eu tinha lá o TikTok, né? Tava crescendo ali na pandemia, tinha uns vídeos bem bobinhos, mas bem bobinho mesmo. Que alguns tinham dado uma viralizada ali, assim, umas dublagens que eu fazia. E eu decidi abrir a câmera do meu celular. Na época era um celular bem furreca. Nossa, a câmera... Tava coitada da câmera daquele celular. Nem sei como funcionava, nem sei como rodava os aplicativos lá. E eu abri a câmera do meu celular e eu levei essa mensagem. E antes de postar, eu orei ao Senhor, falando, Deus, que esse vídeo chegue em quem precisa ouvir dessa mensagem. Para quem precisa se sentir perdoado e amado pelo Senhor. Que às vezes está afastado e não reconhece esse perdão. Então, que esse vídeo possa alcançar essas pessoas. E eu fechei a porta do meu quarto, gravei, postei, orei antes de postar. E eu deixei ali. E eu fui ajudar meu pai nas coisas da igreja, que meu pai é pastor. E quando eu voltei, o vídeo tinha estourado. Estourou a bolha. Caramba, falando de Deus. Exatamente. O que é uma coisa difícil nas redes sociais. Bizarro, você estourar falando de Deus, né? E foi uma palavra, assim, bem direta. E alcançou muita gente. Eu recebi muitos testemunhos a respeito daquela palavra. Legal, de meu. pessoas que precisavam ouvir mesmo, sabe? Nossa, eu estava afastada e eu não me sentia amada pelo Senhor. E depois disso, eu reconheci o perdão dele na minha vida. E hoje eu posso prosseguir próxima dele. E foi algo muito bonito. E desde então, eu nunca mais parei de gravar. Então, o primeiro estouro foi nisso. Depois, né, eu casei, comecei a compartilhar as coisas da minha vida, na rotina de casada. Então, foi ali que tudo começou. Uma experiência que foi pequena, ali no meu quarto, mas que hoje atinge milhões de pessoas aí na rede social. Que legal, meu. Que especial, que história bacana. Porque você começou com Deus, né? Sim. Você começou por Deus. E você segue com Deus e segue tendo várias bênçãos aí. Oxe. A Marina. Aí, ó. Falando No Deus? em Deus, aí o diabo começa a se manifestar, né? Olha só! Desculpa, Marina, não te conheço, viu? Ela é uma bênção. Ah, é uma benção. Falando Ela em é. Deus, os anjos de Jesus começam a se Quer manifestar. falar com ela? Cadê? Bota aí. Alô? Cadê o vídeo? Alô? Tem um monte de mulheres. Desculpa, eu não desliguei na sua cara. Ela desligou na sua cara. Oi, Marina. Peraí. Hã?
Travou tudo, olha, no show do Nando. Eu desliguei na sua cara. Eu tô no festival em que cai a ligação porque não pega sinal. Ô Marina, você me deseja? Hã? Você me deseja? Papo é esse? Nenhum. Não, a Thaís falou que você tem desejo por mim. Não, calma lá, pera lá. Eu falei que você tem potencial. Olha! Entendeu? Você tem potencial. O que que é potencial? Aqui assim, né? Falta algumas coisas, mas você tem potencial. Foi isso que eu falei. Falta alguma coisa. O que que você acha que falta? Olha, Fel, que eu acho que assim, falta você entregar sua vida pra Jesus, entendeu? Falei que é crente? O Falei. meu cheiro, eu concordo. Mas querida, eu Não tô é, aqui Thaís? falando de Deus com a Thaís e você tá no show do Nando Reis. Oh, poxa, a coisa mais linda do mundo. Quer que eu dedique uma música pra você? Não, Sim, você eu não. quero, eu a música quero. não falta potencial, eu não quero saber não. Eu não quero, eu Ô, quero. louco. Eu sou um homem completo, não falta nada não, eu sou um homem Glória a Deus. completo. É, ó, eu tô falando de Jesus aqui, eu te chamei pra orar aqui. Verdade. E você tá no show do Nando Reis aí, né? Puxa vida. Eu vou então, 3 horinhas, dá tempo? Tá, vem aqui então, eu te passo endereço no chat, você vem aqui, viu? Beleza, a gente vai orar então, Amém. tá bom? Meu Deus. Glória Aí, ó, a Deus. minha companhia vai junto. Oi, amigas. Oi, Beijo, amigas. viu? Beijo, viu? Deus abençoe, viu? Beijo! Glória a Deus, né? Glória, que coisa abençoada que aconteceu aqui, hein? Amém. Que coisa abençoada que aconteceu, hein? Amém. Glória a Deus. Ela quer que você entregue a vida pra Jesus. Não, né? a minha vida já tá entregue Glória pra a Jesus. Deus. Ela quis, Glória a ela Deus. tá falando que faltou outra coisa porque ela ia falar pra eu cortar o cabelo undercut. Aí não dá, pra né? arrancar meu cabelo Daí e você fazer não vai mais undercut. parecer comigo, não. Daí Pois não é, dá. não tem como. Não vai dar. Certo. É. Ô, Thaís, qual foi o maior pecado que você já cometeu? Cara, muito legal essa pergunta. A gente acha que as pessoas que veem nas redes sociais acham que a gente não peca, que quem é, tipo, influenciador parece que tá num outro nível de santidade. Quando na verdade a gente peca todos os dias, todos os dias. E não é, eu acho que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Eu acho que todos são pecados. Quando a gente fala, tipo, qual o maior pecado que você cometeu, eu acho que não existe escala de pecados. Existe escala de consequências. Por exemplo, você, sei lá, trair e você mentir são consequências diferentes. Mas ambos têm o mesmo peso para o Senhor. Mesmo peso. E eu vou me abrir aqui porque eu sei que isso ajuda muitas pessoas que me acompanham e tudo mais. Que eu já fui viciada em pornografia, você acredita? É mesmo? Sim. Você já Na falou minha disso na adolescência. internet? Eu acho que eu nunca falei disso na internet. Caramba. Mas eu acho importante falar isso porque no meio das mulheres isso é pouco comentado. E é o que acontece muito. E o Senhor que me ajudou a vencer isso. Porque a gente tenta vencer o vício da pornografia pelas nossas próprias forças. Pelo nosso próprio braço. E sozinho a gente não consegue. É pura graça do Senhor mesmo. E não é o maior pecado, como eu comentei. Todos são pecados. Mas é algo que a gente consegue vencer em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muitas meninas que me acompanham, me assistem, passam por isso caladas, sabe? Caladas ali e tem vergonha de falar pra alguém, pedir ajuda pra alguém. E é importante a gente falar sobre isso. É porque o vício em pornografia ele é muito mais falado entre homens, né? Exatamente, mas no meio feminino isso acontece muito. Acontece bastante. Muito, bastante. Só que é um tabu. E realmente, né, é pouco comentado no meio das mulheres isso. E por isso muitas mulheres no meio, né, cristão aí, que são, né, evangélicas, enfim, católicas, têm essa dificuldade de falar sobre isso, pedir ajuda sobre isso. Mas a gente precisa pedir ajuda sobre isso. Entende? E eu fui muito ajudada, assim. E eu creio que se você passa por isso, se você tem passado por esse problema, peça ajuda pra alguém que você confia, sabe? Seja um líder seu, seja alguém de confiança. É claro que não vai sair falando isso pra todo mundo, tá bom? Mas é algo que a gente precisa, né, buscar ajuda nisso. E, infelizmente, é algo pouco falado. Infelizmente. Parabéns por falar, viu, Thaís? Porque demanda muito coragem, é muito Sim, vulnerável, é muito aham. pessoal. Sim. Só que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com Muitas certeza. mulheres aí que se sentem Sim. viciadas na pornografia, que não conseguem desgarrar E é um disso. vício gigantesco, né? Porque É um mexe vício.
com muito a nossa cabeça, né? Muito, muito, muito Libera mesmo. dopamina. E é um vício Sim. que não é só... Não é Aham. só a dopamina, ele é um vício, assim como os outros vícios, você vai precisando de mais, Sim. né? O básico ali não te dá mais prazer, você vai precisando de coisas mais pesadas, Exatamente. vai afunilando ali, quando você vê, Aham. você tá... E eu consegui vencer isso me firmando em Deus mesmo. Porque, às vezes, é o que eu falei, a questão do pecado, a gente se afastar de Jesus. Mas, na verdade, é nele que a gente encontra ajuda, é nele que a gente encontra saída. E quanto mais eu me aproximava do Senhor, mais eu conseguia vencer isso. Quanto mais tempo com Deus eu tinha de oração, de devocional, de leitura da Bíblia, eu conseguia vencer isso. Porque não é pela minha força, é pela graça do Senhor que me alcança todos os dias. E isso fez total diferença na minha caminhada, né? Então, quando você pecar, inclusive para quem está assistindo, não corra do Senhor, corra para o Senhor. A gente vê muito a história de Pedro e Judas na Bíblia, onde Judas, ele peca e ele, com remorso, ele se suicida, ele se mata. Enquanto Pedro também peca negando Jesus, mas ele corre para Cristo, ele corre para perto. E Pedro é um destaque gigantesco na Bíblia, se a gente for ver. Então, quando a gente se afasta do Senhor, o nosso destino é a morte. É a morte espiritual. Muitas vezes, recorrer a um suicídio, por exemplo, nesses momentos de dificuldade. Perfeito. Mas quando a gente corre para perto do Senhor, Ele nos abraça e nos perdoa. Que é o que eu falei em 1 João capítulo 1, versículo 9. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados. Perfeito. Mesmo com culpa, Exatamente. mesmo quando seu pecado é vergonhoso, como a Exato. pornografia, Aham, vá até Deus que Ele vai te ouvir e vai te perdoar, com viu? certeza. Isso é muito importante que você falou, Sim. Thaís. Mas é. Muito importante. E isso que você abriu aqui é uma coisa que muita gente vai se identificar e você vai conseguir ajudar ainda mais pessoas, né? Amém. Porque o vício na pornografia é um vício muito solitário. Sim, é solitário A porque pessoa você não não tem fala pra como ninguém. compartilhar com ninguém. Exatamente. A aham. pessoa vai funilando sozinha no quarto dela e vai se sentindo cada vez mais suja, Sim. cada vez menos merecedora da graça, menos merecedora das coisas boas. Ela vai para a igreja e se sente deslocada ali, cara, ela sabe o que ela tá fazendo. Esse é o momento de você procurar Deus, Exatamente. e não se afastar. Sim, e a gente acha que o Senhor não vai querer a gente perto. E é muito pelo contrário. Deus, Ele quer você perto, porque Ele é o único que pode te purificar de tudo isso, pode te Que livrar bacana. desse momento difícil. E que isso sirva de testemunho para quem tem passado por isso. Porque eu passei algo muito solitário, é algo muito solitário, mas que você possa procurar ajuda e que você possa passar isso se aproximando de Jesus e não se afastando dele. Maravilha, recado mais do que importante e parabéns pela coragem, Amém, viu? amém.